galerinha, Patrícia Fagundes por aqui. E depois de uma rodada incrível do Campeonato Brasileiro, nosso pontapé inicial do Brasileirão, vamos para a Copa Libertadores 2018. Nós temos aí a terceira rodada acontecendo nessa semana e temos vários clubes brasileiros em campo. Vamos aos palpites. E o primeiro palpite fica para o jogo entre Cerro Porteño e Grêmio, que acontece nessa terça-feira, um grande jogo pelo Grupo A. É o primeiro embate dessas duas equipes nessa fase de grupos e caso o Cerro Porteño vença o Grêmio, mantenha sua liderança, ou caso empate também mantenha a liderança, e caso o Grêmio vença, consegue subir para a liderança e o Cerro Porteño fica na segunda posição. Caso o Grêmio vença nessa terça-feira, o Grêmio praticamente encaminha a classificação para a próxima fase, porque o Defensor e Monagas são equipes relativamente bem fracas e dificilmente aí conseguirão acumular pontos, somar pontos aí nesses jogos finais. O Cerro Porteño tem tido resultados bastante interessantes, principalmente depois da reinauguração do atual estádio no ano passado. Desde então a equipe não perdeu nenhum jogo como mandante, exceto o jogo inicial lá, o primeiro jogo, que foi um amistoso com o Boca Juniors, e esse jogo acabou perdendo, mas não perdeu nenhum jogo oficial dentro do seu estádio após a reinauguração. Então a equipe tem esse tabu e está se apegando muito a esse fator aí para conseguir vencer o Grêmio, ou quem sabe conseguir pelo menos um empate, que também já seria interessante. Dentro do Campeonato Paraguaio, a equipe atualmente está na terceira posição. O último resultado contra o Nacional Asunción, a equipe venceu por 5-0, então foi um resultado muito bom, muito importante, e já deu um gás a mais também para esse jogo pela Libertadores contra o Grêmio, que sem dúvidas é o mais difícil dentro do grupo, né? Cerro Porteño e Grêmio são as duas equipes favoritas para irem para a próxima fase. Naturalmente serão os confrontos mais complicados. O Grêmio, depois de vencer a Recopa, venceu o Gauchão, começou muito bem no Campeonato Brasileiro, aí teve um resultado muito bom contra o Cruzeiro, jogando fora de casa, acabou vencendo por 1-0. E dentro da Copa Libertadores, o Grêmio tem um empate e uma vitória. Para esse jogo contra o Grêmio, o Cerro Porteño tem um desfalque importante, que está fora do gramado, na verdade, é o treinador. Ele foi expulso no último jogo contra o Defensor e isso pode interferir sim no rendimento da equipe dentro de campo. Dentro de campo, duas alterações devem ser feitas, mas são alterações que não devem fazer muita diferença dentro do plano tático da equipe do Cerro. Já na equipe do Grêmio, a gente tem dois desfalques bastante importantes. Um deles é o Luan, que está com um problema no pé direito e nem viajou para o Paraguai, assim como o Jeromel. O Jeromel também está aí com uma virose e acabou ficando, o departamento médico não liberou esses dois atletas. Provavelmente o Cícero será o substituto de Luan e na vaga do Jeromel, provavelmente o Paulo Miranda, que não me passa muita segurança. E o fato dessa zaga do Grêmio não estar muito bem protegida é que me leva a fazer a aposta a favor do Cerro Porteño. Eu não vou apostar no Cerro Porteño em si, mas nós temos odds interessantes para a probabilidade de 1x, ou seja, a dupla possibilidade Cerro Porteño ou empate. A gente só perde caso o Grêmio vença lá no Paraguai. Nós temos odds a 1,55 para essa aposta na casa de apostas Rival. Eu acredito que o Cerro Porteño vai complicar sim a vida do Grêmio nesse jogo e eu acredito muito em um empate para esse confronto. Então a possibilidade de Cerro Porteño ou empate parece ser um ótimo palpite para esse confronto. E o segundo palpite fica para o jogo entre Flamengo e Santa Fé lá na quarta-feira. Nós temos odds aí muito baixas a favor do Flamengo, alguma coisa em torno de 1,40 a 1,45. O Flamengo, claro, tem feito bons jogos em casa, tudo mais, mas o Flamengo não está com essa bola toda. Eu acredito que o Flamengo ainda está caminhando para essa temporada, ainda precisa ajustar muita coisa, assim como toda essa função sem treinador e tudo mais. Momento que o Santa Fé também vive sem treinador, teve demissão do treinador aí na última semana. Então as duas equipes vivem momentos bastante parecidos e eu não concordo com esses odds tão baixos a favor do Flamengo. É claro que envolve o fator casa, tudo mais, a torcida vai estar lá empurrando a equipe, mas eu acredito que o Santa Fé vai fazer um jogo bem difícil, bem complicado frente ao Flamengo. E nós temos odds muito boas no handicap 0,2 na casa de apostas Rival. Esse handicap 0,2 significa que
O Flamengo pode até vencer por 1 gol de diferença, que nós teremos nossa aposta ganha. Em caso de empate, nós também teremos nossa aposta ganha. A gente só vai perder essa aposta caso o Flamengo vença por 2 ou mais gols de diferença, que eu acho bastante complicado de acontecer. Caso aconteça também uma vitória do Santa Fé, a gente também tem a aposta ganha nesse palpite. E o terceiro palpite fica para o jogo entre Independiente e Corinthians. O Corinthians vai até a Argentina enfrentar o seu adversário nessa semana. O Independiente não vem tão bem no campeonato argentino, vem de 2 derrotas aí nos últimos 3 jogos que disputou. E na Copa Libertadores perdeu o primeiro jogo para o Deportivo Lara da Venezuela, um resultado que não era esperado. O Independiente era bem favorito contra o Deportivo Lara e foi lá e acabou perdendo por 1-0. Para esse confronto aí, existe o favoritismo para o lado do Independiente, mas eu acredito que o Corinthians pode surpreender a equipe lá na Argentina. Minha aposta não vai ficar no Corinthians em si, mas também nesse confronto aí na dupla possibilidade empate ou Corinthians. Eu acredito muito que o Timão tem a capacidade de ir para a Argentina e conseguir pelo menos um empate para esse confronto aí. E caso vença o Corinthians também, assim como o Grêmio contra o Cerro, já praticamente encaminha aí a sua vida para as oitavas de final da Copa Libertadores. Então, Corinthians ou empate a 1,80 na casa de apostas rival, é um odd bastante alto. A gente só perde em caso de vitória do Independente e fica aí o palpite para esse terceiro jogo pela terceira rodada da Copa Libertadores. E é isso aí, galerinha. Esses são os palpites para a terceira rodada da Copa Libertadores 2018. Nos vemos nos próximos palpites. Um abraço e até mais!